Olá, professores! Olá, professoras! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um ATPC do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Santo André. Meu nome é Rodrigo e estarei aqui apresentando no dia de hoje o novo ensino médio do Currículo Paulista de São Paulo. Currículo Paulista, São Paulo. Eu gostaria de falar quem fez parte desse projeto. Então, começando pelo Fernando Cruz, PCNP de Educação Física, para falar sobre esse novo ensino médio, a Gabriela de Carvalho, PCNP de Biologia, a Isabela Sena, que é a PCNP de Sociologia, eu, Rodrigo Santiago, PCNP de Química, e o Vanderlei Oliveira, que é o PCNP de Filosofia. Pois bem, vamos começar falando um pouco sobre a pauta desse ATPC. Então, como essa ATPC vai ser dividida? Então, primeiro, vamos falar um pouco sobre a própria pauta, o tema e os objetivos dela. Vamos, em seguida, falar sobre a implementação progressiva do novo ensino médio. Em seguida, a importância do projeto de vida. Logo após, vamos entender um pouco mais os códigos das habilidades, de como ela está no novo ensino médio paulista. Vamos comentar sobre os itinerários formativos e, finalmente, falar sobre vamos encerrar e depois falar alguns agradecimentos especiais. Então, o tema é o novo ensino médio. E qual é o objetivo exato dessa TPC? Vamos demonstrar a estrutura do novo ensino médio paulista. Eu brinquei lá no início, mas é importante salientar que vamos exclusivamente falar sobre o ensino médio paulista, tá? Então não vai ter, vamos nos basear pela BNCC, mas é importante olhar para a nossa rede. Vamos salientar a importância do projeto de vida na construção das eletivas e aprofundamentos curriculares e também compreender o processo de implementação curricular do novo ensino médio paulista. Então, é importante entender que o novo ensino médio ele vai aproximar os estudantes das transformações da sociedade e do mundo do trabalho do século XXI, por meio de um currículo mais flexível e atrativo para os jovens. Então, vamos falar sobre a implementação progressiva. Então, ele não vai acontecer de uma vez. A implementação vai começar a partir do ano de 2021, já com os alunos da primeira série do ensino médio, e depois esses alunos da primeira série vão fazer o aprofundamento curricular na segunda série e na terceira série do ensino médio. Então, qual que vai ser a estrutura do novo ensino médio paulista? Primeiro, a organização curricular do ensino médio, ela prevê 3.150 horas nos 3 anos do ensino médio, sendo uma formação geral básica com 1.800 horas pelos 3 anos e os itinerários formativos, que são 1.350 horas pelos 3 anos. Lembrando que essa formação geral básica, ela são as 1.800 horas nos 3 anos, sendo que ela vai contemplar as 4 áreas do conhecimento. Então, linguagens e suas tecnologias, com língua portuguesa, artes, educação física e língua estrangeira, matemática como área e componente curricular, ciências humanas e sociais aplicadas, com história, geografia, filosofia e sociologia, e, finalmente, ciências da natureza e suas tecnologias, com biologia, química e física. E os itinerários formativos? Primeiro, 1.350 horas pelos 3 anos, sendo os componentes do Inova, 450 horas pelos 3 anos, mais o aprofundamento curricular, que são 900 horas por 2 anos. E atenção, esse aprofundamento curricular somente irá acontecer na segunda e terceira série do ensino médio. Os componentes do Inova vão acontecer já na primeira série, dando prosseguimento à segunda e terceira, e o aprofundamento curricular apenas na segunda e na terceira série do ensino médio. Então,
o estudante que ingressar no ensino médio a partir de 2021, ou seja, já a partir desse ano, ele vai poder escolher seu aprofundamento curricular de acordo com o seu projeto de vida. Ele terá 11 opções de aprofundamento curricular. Isso ligado diretamente aos itinerários formativos. Vamos entender um pouco mais? Então, os itinerários formativos começam com o Inova. O Inova ele tem 450 horas em 3 anos, sendo tecnologia e inovação, projeto de vida e eletivas. Já os itinerários formativos voltados ao aprofundamento curricular, ele está por áreas, pelas áreas integradas e pelo ensino técnico. Como isso? As áreas que todos nós já conhecemos: linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza. As áreas integradas vão ser linguagens e matemática, ou linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza. Também teremos matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza e, finalmente, ciências humanas e ciências da natureza. E o técnico, a formação técnica e profissional com o Novotec. Agora, por que o projeto de vida é importante? Lá atrás eu comentei que o projeto de vida seria importante para o aprofundamento curricular. Ele é importante porque é através dele que a escola vai estabelecer os critérios para a definição das opções de aprofundamento curricular de acordo com a sua capacidade de oferta. E isso é tão importante que já está constando no caderno de projeto de vida desse ano. Já na situação de aprendizagem 1, é possível perceber que o ensino médio já vai estar completamente ligado, principalmente a parte de aprofundamento curricular, no projeto de vida que o estudante for fazer. Se vocês observarem a área em vermelho, ela está dizendo sobre a organização curricular do ensino médio, o que é comum para todos os estudantes e a escolha dos estudantes de acordo com o projeto de vida em seu aprofundamento curricular. Então, é importante salientar que, por exemplo, vamos supor uma aluna hipotética, tá? A aluna da primeira série chamada Carolina. Ela tem um projeto de vida como jornalista. E na primeira série, ela já está fazendo eletiva trabalhando com podcasts. Qual que é a sugestão de aprofundamento que ela poderá ter? Poderá ser na área de linguagens e ou na área integrada de linguagens com ciências humanas. Vamos ver mais um exemplo? O Matheus, por exemplo, o aluno também da primeira série. O projeto de vida dele mostra que ele quer tecnologia da informação. Qual que é a eletiva que ele já está fazendo na primeira série? Jogos digitais, um exemplo. Então, uma sugestão de aprofundamento para ele: a área de matemática e ou o técnico com o Novotec, que é a sua formação técnica e profissional. Então, é importante entender que esses itinerários formativos, eles vão se organizar a partir de 4 eixos estruturantes. Então, perceba, nós temos os diversos itinerários formativos, sejam eles do Inova, sejam aprofundamentos curriculares. Todos eles vão agora se basear nesses 4 eixos estruturantes, principalmente o aprofundamento curricular. Ele vai estar ligado à investigação científica, à mediação e intervenção sociocultural, aos processos criativos e também ao empreendedorismo. Tudo bem? Então, vamos entender um pouco as habilidades dos itinerários formativos do currículo. Então, como consta no currículo? No currículo, ele consta, além dos 4 eixos ali integradores que eu comentei, ele também vai constar cada habilidade de acordo com o ano. Então, vamos pensar o seguinte: nós temos um itinerário formativo aqui do ensino médio. Então, as 2 primeiras letras desse código, ele vai indicar o par de letras e a etapa, nesse caso, ensino médio. As 2 letras consecutivas, ele vai mostrar a habilidade que é dos itinerários formativos. Em seguida, percebam, está ali LGG. O que significa isso? Essa segunda sequência de letras, ela vai indicar a área, se for 3 letras, se forem 3 letras, ou o componente curricular com 2 letras. Então, nesse caso, LGG significa de linguagens e suas tecnologias. E se eu quisesse falar só de português, seria LP, língua portuguesa. Matemática, matemáticas e suas tecnologias. Se fosse CNT, ciências da natureza e suas tecnologias, e por sua vez, CHS, ciências humanas e sociais aplicadas. E esse 01? O que significa esse 01?
ele está ligado diretamente aos eixos estruturantes. Então, 01, 02, 03, habilidades do eixo investigação científica. 4, 5, 6, habilidades do eixo processos criativos. 7, 8, 9, habilidades do eixo mediação e intervenção sociocultural. E 10, 11, 12, habilidades do eixo empreendedorismo. É importante notar, lá no currículo paulista, se vocês tiverem curiosidade e poder entrar lá no currículo paulista, ele vai mostrar como estão conectados esses eixos estruturantes com cada uma das áreas. E é possível observar como elas conversam entre si. Agora, como é que vai ser o papel da escola em tudo isso? Primeiro, a partir do projeto de vida e das eletivas, os professores indicam as preferências para a elaboração dos aprofundamentos curriculares. Depois, vai ter uma feira de profissões, feira de ciências e cultura que vão ajudar a elaborar esses itinerários formativos. Em seguida, realizar ações articuladas com o Grêmio Estudantil, como criação de jornais, sites e revistas. A escola ela vai definir os critérios de elaboração dos aprofundamentos curriculares, a partir dos projetos de vida e da sua capacidade de oferta. Lembrando, capacidade de oferta também ligado aos professores que estão presentes naquela escola, que possuem aulas naquela escola. Seguido, a escola vai apresentar os aprofundamentos curriculares aos alunos no segundo semestre de 2021, ou seja, a partir do segundo semestre desse ano, já vamos ter a escolha dos aprofundamentos curriculares. Então, o aluno escolhe o aprofundamento curricular de acordo com as opções da escola. Finalmente, lá na segunda série, em 2022, ele vai escolher os seus itinerários formativos e vai cursar esses itinerários formativos. E, finalmente, em 2023, ele se forma com o novo currículo do ensino médio. Bom, então como será o novo ensino médio em São Paulo? Vamos prestar bastante atenção agora, que vamos tentar focar. Até o momento, nós estávamos só dando uma parte geral. Vamos tentar focar um pouco mais como acontecerá em cada série do ensino médio, tudo bem? Então, primeiro, na primeira série, observe muito bem a parte de baixo, que é a nossa legenda. O que está em branco é a nossa formação geral básica. Os itinerários formativos está acinzentado. Os componentes do Inova Educação em amarelo e o aprofundamento curricular em verde. Então, perceba, na primeira série do ensino médio serão 900 horas de formação geral básica, sendo 900 horas mais 150 horas de itinerários formativos ligados aos componentes do Inova Educação. Tudo bem? Já na segunda série, reduz a formação geral básica para 600 horas e aumenta os itinerários formativos em 450 horas, mantendo 150 horas dos componentes do Inova Educação e o restante de aprofundamento curricular. E, finalmente, na terceira série, você reduz um pouco a formação geral básica para 300 horas e aumenta os itinerários formativos em 750 horas, mantendo 150 dos componentes do Inova e o restante de aprofundamento curricular, correto? Então, vamos olhar em aulas, tá? E isso é importante entender. É importante compreender que eles vão iniciar na primeira série com os componentes do Inova e não haverá aprofundamento curricular na primeira série. Tá? Ele vai escolher o aprofundamento, mas ele não vai começar a cursar o aprofundamento curricular na primeira série. Ele vai poder escolher a partir do quê? A partir do seu projeto de vida. Então, é extremamente importante, será extremamente importante trabalhar o projeto de vida dos estudantes na primeira série do ensino médio. Então, em aulas, um total de 35 aulas semanais, onde a formação geral serão 30 aulas, o projeto de vida 2, as eletivas 2 aulas e a tecnologia 1 aula. Como isso vai se dar na segunda série? Já na segunda série, ele passa a ter 10 aulas semanais da área de conhecimento que escolheu para se aprofundar. Então, reduz a formação geral para 20 aulas e aumenta o aprofundamento em 10 aulas, mantendo ainda assim as 35 aulas que ele tem por semana. Já na terceira série do ensino médio, aumenta de 10 para 20 aulas o aprofundamento, cai de 20 para 10 aulas na formação geral,
mas ainda mantém um total de 35 aulas. Perceba, professor, que os componentes do Inova, a quantidade de aulas vão se manter. Então, projeto de vida, eletivas e tecnologia, elas serão constantes durante todo o ensino médio. Elas vão se manter. O que vai alterar é a quantidade de aulas de formação geral e aprofundamento. Então, falar um pouco mais sobre esses itinerários formativos. Importante, cada uma das opções de aprofundamento curricular será composta por 6 unidades curriculares. Como será isso? Essas unidades curriculares, eles vão ter 2 unidades curriculares na segunda série e 4 unidades curriculares na terceira série do ensino médio, sendo que cada unidade curricular será composta de 10 aulas semanais. Ou seja, na segunda série, ele vai ter uma unidade curricular no primeiro semestre e uma outra unidade curricular no segundo semestre. Já na terceira, ele vai ter 2 unidades curriculares no primeiro semestre e outras 2 unidades curriculares no segundo semestre. Então, essas 10 aulas, elas vão ser organizadas em componentes curriculares, que serão atribuídos normalmente para os professores da rede. Calma, professor. Mais para frente, nós vamos ter uma tabela explicando tudo isso certinho. Vamos lá. E o estudante ele vai se matricular em um aprofundamento curricular para fazer ao longo da segunda e terceira série. Mas caso não tenha naquela escola e ele deseja, ele pode solicitar transferência para outro aprofundamento entre os semestres, claro, caso haja interesse ou vaga. Então vamos lá, como ficam distribuídas as unidades curriculares ao longo dos 3 anos? Olhem bem essa tabela. Então na primeira série, e aí é uma tabela dividida primeira, segunda e terceira série, onde na primeira série, tanto no primeiro quanto no segundo semestre, não tem unidade curricular de aprofundamento. Tudo bem? Vão ter as eletivas, o itinerário dos componentes do Inova, mas não terá o aprofundamento curricular. Já na segunda série, a unidade curricular 1 estará no primeiro semestre. A unidade curricular 2 estará no segundo semestre. E na terceira série, aí nós temos no primeiro semestre unidade curricular 3 e 4, que pode ser uma continuidade do que ele fez na segunda série ou não. E do segundo semestre, a unidade curricular 5 ou 6, que também podem ser continuidade ou não. Lembrando, cada unidade curricular tem carga horária de 150 horas, 10 aulas semanais no total. Então, um exemplo. Vamos pegar aqui ciências humanas, o itinerário de ciências humanas. Perceba, nesse itinerário de ciências humanas, nós temos uma unidade curricular. Essa unidade curricular está dividida em componentes curriculares, que é justamente isso que você, professor, vai dar aula. Então, um exemplo aqui. Cultura como consumo é um componente curricular dentro de ciências humanas. Quantas aulas semanais? 2 aulas semanais. Qual que é a carga? 30 horas no total. Sendo que quem pode dar essa disciplina? Os habilitados com qualificação prioritária em filosofia. Agora, e se não tiver o habilitado ou qualificado para filosofia? Aí sim poderá ser aquele professor que tem habilitação ou uma qualificação alternativa em sociologia ou história. Relações geopolíticas e globalização. Aí serão 3 aulas semanais, com uma carga horária do total de 45 horas. Quem pode dar essa disciplina? Quem é formado em geografia, tem habilitação ou qualificação prioritária. E quem não tiver, por exemplo, não tem um professor de geografia que tem essa habilitação na escola, então poderá ser o que tiver habilitação ou qualificação alternativa em sociologia ou história, e assim por diante. Percebam que esses 4 componentes curriculares somados, ele vai dar justamente as 10 aulas necessárias para aquela unidade curricular. Lembra que eu falei? Cada unidade curricular por semestre tem 10 aulas. Portanto, esses 4 componentes curriculares já vão somar a grade curricular tanto do estudante quanto dos professores que vão ministrar essas aulas. Tudo bem? Agora um outro exemplo para ciências da natureza. Então nós temos aí um componente curricular, diferentes fontes de energia. Quantas aulas semanais? 2 aulas semanais com uma carga horária de 30 horas totais.
E quando eu falo 30 horas, são totais no semestre, tá? Isso é importante entender, não são 30 horas na semana, são 30 horas no semestre, tá? Isso vai mostrar o quê? Que habilitação. Quem é o professor que pode dar essa aula? Professor de física. Qual que é uma habilitação ou qualificação alternativa? Pessoal de biologia. E assim por diante. Radiações e seus impactos no ambiente, 3 aulas. Quem é a habilitação qualificação? Prioritária, química. Habilitação qualificação alternativa, física. E assim por diante. Lembrando, cada unidade curricular tem uma quantidade de componentes curriculares que, somada a todas as aulas, tem que dar um total de 10 aulas por semana, gerando um total de 150 horas aí por semestre. Tudo bem? Então, o que nós tiramos de tudo isso? Que a ideia é que o novo ensino médio proporcionará o quê? O desenvolvimento de habilidades socioemocionais, vai fortalecer bastante o protagonismo juvenil de nossos estudantes. Ele vai conseguir, vai ser possível facilitar o uso de tecnologias e mídias. Vamos ter mais respeito às diversidades dos estudantes. O jovem vai estar muito mais preparado para os desafios do século XXI. Vamos ter uma formação para a vida. O estudante vai poder já ir, desde o ensino médio, direcionando o que ele deseja para o futuro. O aumento das culturas juvenis e também uma educação para o mundo do trabalho. Tudo bem? Professores, tivemos como referências a Base Nacional Comum Curricular, do Ministério da Educação, e também o Currículo Paulista, que eu convido vocês a entrarem na página da EFAP e observar com detalhes o seu componente curricular para verificar como fica, né, com esses eixos estruturantes, como ficam com as áreas integradas, para vocês já irem se apropriando deste novo sistema que é o novo ensino médio. Muito obrigado a todos e uma ótima semana.